Para a gente ver aqui outras razões trigonométricas, que é a aula de hoje, a gente vai relembrar do que a gente já viu, certo? Então, a gente já viu as principais razões trigonométricas. Então, aqui a gente está recordando principais razões trigonométricas. Certo? Quais são elas? Seno, cosseno e a tangente. Vamos recordar rapidinho. Quando a gente pensa no triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? E a gente escolhe um ângulo desse triângulo, no caso eu vou definir esse como sendo o meu ângulo alfa. Lembrem que o L aqui, os lados do ângulo de 90 graus são os catetos. O lado que não encosta no ângulo é o cateto oposto, o lado que encosta no ângulo é o cateto adjacente e o lado inclinado, que é oposto a 90 graus, é minha hipotenusa. Quando a gente pensa no triângulo retângulo, a definição de seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa são as seguintes. Seno de alfa é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cosseno de alfa é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente de alfa é a razão, a relação entre cateto oposto e cateto adjacente. Aí lembrem que a gente ampliou essa ideia, a gente acabou indo para a circunferência trigonométrica, que é uma circunferência que a gente faz lá no plano cartesiano, ela é unitária, o raio dela é 1, certo? E a gente, quando representa um arco, um ângulo sobre essa circunferência, a gente observa o seguinte. Então, aqui está o arco alfa, o ângulo alfa. Lembrem que, quando a gente faz um triângulo retângulo referente a esse arco, a gente obtém essas coisas, né? Essas... Corta. Quando a gente faz o arco e fecha um triângulo retângulo, né, para esse arco, para esse ângulo, a gente observa que quando a gente monta essas razões trigonométricas, como o raio dessa circunferência, por definição, é 1, a hipotenusa vai ser 1. Então, a gente chega nas seguintes igualdades, que o cosseno do ângulo vai ser exatamente o valor aqui do eixo x, o seno desse ângulo vai ser exatamente o valor do eixo y, e a tangente é uma reta que tangencia essa circunferência, quando a gente prolonga, é exatamente essa medida aqui, certo? Então, vamos lá. O seno de alfa é o valor do eixo y, quando a gente projeta essa extremidade aqui no eixo y, aqui está o seno de alfa. O cosseno de alfa, quando a gente projeta a extremidade no eixo x, aqui está o valor do cosseno de alfa. E a tangente de alfa é essa medida que a gente obtém na reta tangente, que também pode ser obtida dividindo seno por cosseno. Lembrem dessa relação que a gente já viu, que é a mesma coisa que y sobre x. Então, tudo isso a gente já viu. Diante disso, a gente vai ver agora as outras razões trigonométricas. Quais são elas? Secante, cossecante e cotangente, certo? A secante de um ângulo, secante de alfa, vai ser o inverso do cosseno de alfa, 1 sobre o cosseno. A cossecante de alfa vai ser o inverso do seno, 1 sobre seno de alfa. E a cotangente de alfa vai ser o inverso da tangente de alfa, 1 sobre a tangente. Se a gente pensar no triângulo retângulo, a secante vai ser o contrário do cosseno, vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. A cossecante vai ser o contrário do seno, vai ser hipotenusa sobre cateto oposto.
E a cotangente vai ser o contrário, o inverso da tangente, vai ser cateto adjacente sobre cateto oposto. Ou ainda, gente, a cotangente pode ser vista como o inverso dessa razão. A gente pode ver como cosseno de alfa sobre seno alfa. Então, recapitulando, secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno e cotangente é o inverso da tangente. E na circunferência trigonométrica, essas razões também têm um significado geométrico. Qual é ele? Vamos lá, então. Vamos marcar aqui um ângulo alfa. Olha só, a gente vai determinar agora uma reta que tangencia a circunferência aqui. Ela vai ser paralela ao eixo X, ok? Quando a gente tem um ângulo alfa, se você prolongar esse ângulo alfa, essa medida que cria nessa reta tangente, que é paralela ao eixo X, essa medida vai ser a cotangente de alfa, ok? E se você pegar a extremidade desse ângulo, desse arco, e traçar uma reta tangente à circunferência, ou seja, que só encosta a circunferência nesse ponto, certo? Essa reta, o ponto aqui, o valor que ela cortar o eixo Y, essa medida, vai ser a cossecante de alfa. E aqui onde ela corta o eixo X, essa medida vai ser a secante de alfa. Então, recapitulando. Na circunferência trigonométrica, geometricamente, é onde a gente encontra o valor da secante, da cossecante e da cotangente. A cotangente é uma reta que tangencia de forma paralela ao eixo X. Você vai ter o seu arco, o seu ângulo, você vai prolongar. O tamanho aqui, ó, onde cortou, é o valor da cotangente. A extremidade do seu arco, do seu ângulo, se você traçar uma reta tangente à circunferência, passando pela extremidade, tanto faz. Se estiver no segundo quadrante, vai ser assim, no terceiro a reta vai ser assim, no quarto ela vai ser assim. Não tem problema. Aonde ela cortar o eixo Y, essa medida é o valor da cossecante do ângulo, do arco. E onde ela cortar o eixo X, essa medida vai ser o valor da secante do arco. Observem que, como a secante é 1 sobre cosseno, ela vai ter o mesmo sinal do cosseno. Ou seja, o cosseno a gente viu que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. A secante vai se comportar da mesma forma. A cossecante, como é 1 sobre o seno, a gente viu que o seno para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, a cossecante vai ter o mesmo sinal que o seno. E a cotangente, como é 1 sobre a tangente, ela vai ter o mesmo sinal que a tangente. A tangente, a gente viu o quê? Que no primeiro e no terceiro quadrante ela é positiva, e no segundo e no quarto ela é negativa. Olhem que continua a mesma coisa, um arco aqui, e no primeiro quadrante, se a gente prolongar, vai cortar para o lado direito essa reta. Como ela é paralela ao eixo X, ela se comporta igual ao eixo X. Para a direita tem valor positivo e para a esquerda negativo. Mas cuidado, nesses dois quadrantes, se a gente prolonga, corta para a direita. E nesses dois quadrantes, corta para a esquerda, ok? Então, essas são outras razões trigonométricas que não são tão utilizadas como as principais, mas a gente utiliza também. E tem que saber o significado de cada uma, o que é, né? Qual é a razão que a gente tem que fazer para obter cada uma.